Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões. Dessa vez a gente vai falar de dragões imaginários, sistemas modernos de espátulas onde você troca só os cabos e servidores astrais. Não necessariamente nessa ordem. Bem, a gente vai começar falando sobre inovação tecnológica. Teve uns anos atrás eu estava vendo um programa de TV a cabo e estava falando sobre tecnologia e inovação e eu conheci a Quirk, que é lá dos Estados Unidos, né, uma comunidade online onde você, por $10, né, pelo pagamento de $10, você pode enviar uma ideia para engenharia de produto, design de produto, né, que se forem aprovados pelos usuários do site, que é uma comunidade, ela vai passar a ser desenvolvida e vendida online. E aí você ganha 30% de comissão, né? Quem inventou a ideia. Então é tipo assim, é uma aposta. Você tem uma boa ideia, você acredita nela, vai lá dar $10, isso ajuda a financiar o site. E as mais votadas passam a ser desenvolvidas. E aí teve um sujeito que criou um sistema de espátulas, que é meio complicado de explicar aqui, mas é basicamente um negócio que você mantém o mesmo cabo e troca só a lâmina da espátula. E aí ele ganhou, né? Lá no programa tá falando que ele ganhou. E eu achei muito interessante o que ele falou, na verdade, isso que me chamou a atenção. Ele falou assim: sim, o dinheiro é legal, mas o que mais me emociona é o fato desse produto, que agora está aqui na minha frente e que posso pegar com a mão, ter saído da minha cabeça. É muito interessante porque quando as pessoas percebem que é uma coisa que saiu da cabeça delas agora é real, mas na verdade quase tudo, se não tudo, o que o ser humano tem de ferramentas saiu da cabeça de alguém. Pode não ter sido da nossa cabeça, mas foi da cabeça de alguém. Essa câmera aí, a tecnologia dela para estar me filmando, um dia foi criada por alguém e alguém produziu essa câmera em algum lugar do planeta. Esse tablet aqui que eu estou usando para ler e tal, foi criado pela Samsung, né, empresa coreana, mas tem vários componentes que foram feitos em várias partes do mundo, e quem inventou essa tecnologia foi ao longo de vários e vários anos. Mas você pensa, saindo da tecnologia, você parar para pensar assim, até numa cidade grande mesmo, toda cidade grande teve um marco zero, e aí a cidade cresceu a partir dali, né? Geralmente é uma igreja católica aqui no Brasil, e aí tem um marco zero ali perto, mas tem cidades pelo mundo que são igrejas evangélicas, tem cidades pelo mundo que não são nem igrejas, e aí a cidade cresce a partir dali, e cada casa, cada construção comercial, cada edifício, até cada árvore que tem na rua, na verdade, consciente ou inconscientemente, foi determinada pelo homem, né? Pelo ser humano. Então você não tem uma floresta no meio da cidade mais, né? Você tem às vezes um parque, e aí aquilo foi delimitado pelo ser humano, e cada árvore naquele parque, assim, pode ter um caso ou outro de árvores antigas que o ser humano nunca mexeu, mas ele sempre vai mexer a algum ponto de determinar, aqui vai crescer esse tipo de árvore, aqui aquele outro. Então tudo, na verdade, determinado pela mente humana, né? Então é importante a gente ter essa concepção, porque eu vou falar aqui em seguida. E a concepção é o seguinte, que o que roda na mente humana pode ser encarado como software, né? Como um programa de computador, e a realidade, né? O que sai da cabeça está na realidade atômica, aqui, material, pode ser o hardware, né? Então, de certa forma, a nossa cabeça aqui, a nossa caixa craniana, até o cérebro, seria o hardware, mas o que está rodando aqui dentro é o software, né? E o que faz o software rodar? Né? É a gente, né? Segundo os espiritualistas, seria a alma que utiliza a ferramenta cérebro para fazer rodar o software mental, né? Tem gente que acredita que não existe alma e o cérebro roda a si mesmo, né? Tem gente que não acredita nem que existe consciência nem subjetividade, mas isso é uma outra história. A gente vai voltar aqui para falar de dragões imaginários que rodam no software mental. Bem, como eu já falei no vídeo sobre RPG, magia e reencarnação, eu já fui, como nerd que se preza, já joguei bastante RPG, né, de mesa mesmo, não esses de online ou coisas assim. E aí vou fazer uma explicação rapidamente do que é RPG, mas está explicado melhor naquele vídeo. Basicamente é um jogo de interpretação de personagens, onde é quase como se fosse um teatro encenado ao vivo. Então o diretor da peça, o cara que escreveu a peça, se chama mestre do jogo. Ele vai interpretar todos os personagens no jogo que não são os heróis principais, ou seja, tanto os vilões quanto os personagens secundários de uma história. O que seria a pessoa que fica ali pelo fundo num filme, numa novela, né? E aí quem fala, que tem as vozes, são os personagens principais.
E esses personagens principais são amigos seus que estão ali na mesa, né? E eles estão interpretando personagens que são os heróis da história, e eles estão determinando naquele momento quais as ações que eles vão tomar. Então a história está incerta. E quando você precisa tomar uma decisão que afeta alguma coisa no jogo, no mundo ali do jogo, você rola dados, né? E o resultado, o valor dos dados é que vai determinar se você foi bem sucedido ou mal sucedido nas suas ações, e assim vai se desenrolando a história. Então basicamente é isso. Por exemplo, se eu sou um mago início de carreira, eu não aprendi ainda a soltar bolas de fogo, né? Que os magos conseguem soltar bolas de fogo. Então no início de uma carreira de um mago ele não faz muita coisa de interessante, né? Ele consegue às vezes soltar umas luzezinhas, desaparecer, criar uma escuridão, uma coisa não muito interessante para um combate assim, né? Com monstros, com orcos e tal. Então, muitas vezes no início de uma aventura, de uma campanha, onde você ainda está num nível baixo, né? Porque a ideia do RPG também é você ir subindo de nível até você virar quase um semideus e super poderoso, quase um super-herói. Só que no começo os magos são muito fracos, e aí os guerreiros, né? Que tomam conta da história no começo, né? Então, um guerreiro forte, que tem uma espada na mão, uma boa armadura, ele consegue ir bem no combate contra os monstros. E o mago ali fraquinho no começo não faz muita coisa. Agora, quando o mago aprende a soltar bola de fogo, e principalmente uma magia chamada Prismatic Spray, aí ele detona todo mundo, né? Isso aí foi um spoiler para nerds, um easter egg, né, para nerds. Mas enfim, voltando à história. Por que eu tô falando isso? Porque eu, obviamente, joguei muitas vezes como um mago, e, assim, como o mago não faz muita coisa no início de carreira, ele tem uma possibilidade, segundo algumas regras, né? E eu joguei muito com mestres de jogo que criavam regras da casa, ou seja, regras que eram além do livro de manual do jogo, né? Além das regras usuais do jogo, você tem toda a liberdade para criar suas próprias regras, né? E aí tinha um mestre lá na minha adolescência e tal, que ele dava a possibilidade do mago ter um dragão fada como familiar. Ou seja, o familiar seria é uma criatura que está sempre do lado do mago e sempre ajudando o mago. No início de carreira, o familiar é muito importante, porque o mago não consegue fazer quase nada. Então, eu pensei assim, na verdade eu acho que eu rolei no dado, isso eu já não lembro, mas caiu o dragão fada para mim, né? E, obviamente, naquela época a gente ainda era preocupado, assim, ai meu Deus, vão achar que eu sou gay porque eu tenho um dragão fada e tal. Hoje em dia eu tô cagando pra isso, mas naquela época, né, eu já sou um cara um pouco antigo, isso ainda era século passado, ainda tinha essa coisa, nossa, eu não posso ter um dragão fada, senão vão me sacanear, mas eu achei que valia a pena arriscar, né? Também, grande merda, assim, se me chamassem de gay por causa disso, porque o que eu queria era subir de nível com o meu mago, né. E aí eu tive um dragão fada. E aí eu percebi que o dragão fada era muito legal, porque, pô, você imagina, é um dragãozinho pequeno, com asas de borboleta, né, todo colorido, ele chama muita atenção, então ele chama a atenção dos inimigos. Só que ele é super rápido e super ligeiro e voa, né? Então só por isso aí ele já consegue evitar que muita gente venha pra cima de mim. Quer dizer, ele chama a atenção e atrai o inimigo pra ele, e eu consigo ficar na encolha ali, fazendo as minhas magias em paz. Isso aconteceu várias vezes. Eu acho também, isso eu já não lembro ao certo, mas ele tinha também, acho, não sei se ele soltava fogo, alguma coisa assim com a boca, né, como os dragões maiores. Mas o que eu me lembro é isso, que ele desvirtuava a tensão e eu conseguia ficar livre dos inimigos e das ameaças, né? Até o ponto em que eu me tornava um mago de nível maior, e aí o dragão fada começava a virar um personagem totalmente secundário, e aí ele não tinha mais muita função realmente, porque a ideia é que você sobe de nível, você vira um mago poderoso, o dragão fada ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia, ele não avança tanto assim de poder, no sentido de poder, né, de poderes e habilidades. E aí tem uma hora que ele vira tipo um sidekick, né? Menos do que um sidekick, né? Tipo, é como o Batman, que quase não precisa mais do Robin, né? O Robin tá esquecido, coisa parecida com isso. Tá. Então, por que eu tô falando isso, né? É que aconteceu uma coisa muito curiosa. Passou o tempo, né? Nessa época eu ainda morava no Rio de Janeiro. Passou o tempo, eu casei, eu vim morar em outro estado. E aí eu também sempre me interessei por espiritismo também, né? Principalmente no começo da caminhada espiritual. Eu frequentava centros espíritas no Rio de Janeiro. No meu novo estado eu também fui procurar uma casa espírita e fui fazer desenvolvimento da mediunidade. Como é que se ocorria isso, né? É uma coisa que a maioria das casas espíritas deve fazer muito parecido. Os médiuns, né, que
já estão conseguindo contatar o mundo espiritual e tudo mais, eles ficam numa mesa grande, sentados em volta da mesa, e eles que fazem mais os trabalhos. E a gente que está desenvolvendo ainda a nossa própria mediunidade, a gente fica em cadeiras assim, próximas à mesa, mas não em volta da mesa, encostado na parede, atrás, assim. E aí a gente fica lá meditando e tentando ver se a gente consegue sentir alguma coisa, ver se desperta alguma coisa na nossa própria mediunidade, até o momento que a gente desenvolve o suficiente para poder estar na mesa também. Aí o que aconteceu? Eu comecei a sentir realmente presenças, né? Eu nunca tive a mediunidade de ver as coisas, nem de ouvir e tal, mas eu sentia a presença da minha volta, né? E realmente aquilo às vezes causava até um certo susto. E aí, né, você tá ali com o olho fechado, zona mediunidade, você sente que tem alguma coisa atrás de você, sabe que atrás de você tem só uma parede, às vezes aquilo dá um susto e tal, mas nada demais, assim, tipo, eu nunca tive também tanto pânico com isso, por isso que eu consegui desenvolver um pouco mais a minha mediunidade. Mas teve um belo dia que eu senti uma presença mais, assim, intrusiva. É difícil de explicar exatamente, mas era uma coisa que realmente parecia que estava me atacando mesmo, parecia que estava contra mim, sabe? E aí do nada, assim, porque sabe quando você está andando na rua assim, e de repente, sei lá, teve um carro freou assim, e você toma um susto, você faz assim, nossa, o carro quase me pegou, assim, ele poderia subir na calçada e me pegar, sei lá. Ou teve algum assalto perto de você, você toma um susto e você faz assim, né? Você não tem muito tempo de reação, uma coisa meio instintiva, você se protege. Então foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. Eu estava lá meditando e tal, de olho fechado, eu senti uma coisa assim, muito diferente que parecia que estava me atacando, e eu já achei que até que eu me movi assim, né? Eu cheguei a ter uma reação mais física mesmo, de fazer assim. E aí eu vi de olho fechado, né? Foi uma imaginação rodando um software mental. Eu vi o Amigo de Mago. E Amigo de Mago era o nome que eu dava ao Dragão Fada, né? Eu esqueci de falar isso antes. O nome dele era Amigo de Mago. Então esse Dragão Fada que eu usava nos meus jogos de RPG, sei lá, quase uma década antes, né? Mais de 10 anos antes, ele apareceu ali. Eu já não pensava nele há muito tempo, há muitos anos, né? Eu já não jogava mais RPG de mesa nessa época. Ele apareceu, ele ficou rodando na minha frente assim, e aí automaticamente o que quer que seja que estava me atacando, me causando algum problema, sumiu. E não só isso, quando eu vi ele passando, eu vi ele assim com uma realidade impressionante, como eu nunca tinha visto, nem em filmes, nem no Avatar, talvez, que é um filme que tem uma coisa parecida com isso, nem ilustrações dos próprios livros de RPG. Eu vi realmente um dragãozinho assim, né, verdinho, né, uma coisa bem réptil assim, e com uma puta asa de borboleta, né, mas esvoaçante, assim, com várias cores, uma definição impressionante. O rabo, assim, também, e algumas luzes, assim, foi uma coisa muito rápida, mas eu tenho muito claro na minha memória o que eu vi, porque eu fiquei assim... Na hora, eu nem pensei racionalmente no que era aquilo, apenas vislumbrei. E aí, lógico que depois é que eu vim pensar, putz, quer dizer... que porra é essa? Como é que isso aconteceu, né? E aí eu entendi que eu tinha meio que criado um servidor astral sem querer. Aí você pode falar assim, mas isso é coisa da sua cabeça, né? Pois é, mas o que não é coisa da nossa cabeça, afinal de contas? Físicos como John Wheeler e outros falam que na sua estrutura mais primordial, o universo pode ser formado de pura informação, né? Ele pode ser informacional e teórico na origem. Então, tudo pode ser formado com coisas análogas a bits de informação, né? A zeros e uns, só que não exatamente zeros e uns. Alguma coisa que forma o próprio universo através de informação, né? E não custa lembrar que informação, no seu significado mais antigo, né? Na etimologia mais antiga do termo, significa dar forma à mente. O significado mais atual seria algum evento que afeta um sistema dinâmico, né? Os dois se complementam e o que era o Amigo de Mago, o Dragão Fada? Nada mais do que uma informação que eu programei na minha própria mente ao longo de muitos anos de jogo, né? E o jogo de RPG ele lida muito com imaginação, né? Então uma coisa tinha tudo a ver com a outra. Como eu estava tendo que imaginar aquele Dragão Fada que não existia no mundo real para poder utilizar ele no jogo, para ele poder me proteger, desvirtuar a atenção dos inimigos e eu conseguir como mago no jogo fazer minhas magias em paz e ficar intocado ali, protegido, quer dizer, ele desvirtuava a atenção do inimigo.
Isso criou na minha mente uma programação mental, né? E é exatamente assim que se formam os servidores astrais, né? Para quem pratica magia do caos, coisa parecida. Eu não vou entrar em detalhes assim sobre o que é um servidor astral exatamente, né? Mas eu queria só fazer esse paralelo. Vídeos futuros eu posso falar mais especificamente de magia, eu acho que não está na hora de falar mais profundamente nisso. Mas para quem já conhece o servidor astral vai entender. Nossa, a coisa aconteceu sem querer, sabe? E é isso que me deu até uma fé mesmo, assim, quebrou meu ceticismo quanto à funcionalidade desse tipo de coisa. Porque se a coisa foi criada totalmente sem querer, totalmente inconsciente e funcionou, imagina se fosse consciente, na verdade. E é lógico que depois disso eu passei a pesquisar mais o assunto. Mas é uma coisa impressionante que a gente pode fazer com a mente, né? Seja conscientemente, seja inconscientemente. Então essa história toda do amigo de mago me abriu muito a mente também, né, o software mental, para essas possibilidades, né? E eu queria trazer essa história aqui porque eu acho que vocês podem se beneficiar muito dela, né? Porque vocês não precisam acreditar em mim, mas eu acho que vocês podem tentar fazer coisas parecidas, né? É lógico que a crença é muito maior no meu caso, assim, pela minha experiência subjetiva da coisa, né? Que eu não posso provar isso, mas eu provo para mim, né? Porque foi uma experiência subjetiva, uma comprovação para mim. Então, para mim, a fé no que isso acontece acaba sendo maior porque foi uma coisa que surgiu totalmente inconsciente, né? E não é que eu fique usando amigo de mago para cá e para lá, não. Ficou uma coisa totalmente inconsciente. Ele está atrelado a ataques, né? Então, eu já cheguei a ver ele outras vezes, já cheguei a ver, não vou aqui entrar em outras explicações maiores. Nem sempre eu vi ele porque alguém estava me atacando, mas é porque eu já tomei consciência de que ele existia, né? E outra coisa muito interessante é que esse tipo de coisa acaba evoluindo por si mesma, né? Não é um ser como a gente, né? Que evolui aqui na natureza e tal, e procria e cria outras espécies com o passar dos milhões de anos, mas eu acho que enquanto a gente está vivo, enquanto nosso software mental está rodando, esse tipo de criação mental, ele também evolui inconscientemente, né? Sem que a nossa consciência desperta esteja percebendo. E às vezes quando ele volta, de repente ele volta modificado, um pouco mais poderoso, sei lá. E aí você fica pensando, mas de onde é que veio isso, né? Quer dizer, você está lidando com o seu próprio inconsciente, né? É uma forma que a gente tem de lidar, tem muito a ver com a própria mitologia, né? E não à toa a mitologia tem muito a ver com magia. Então é isso, talvez nem todo mundo aqui tenha entendido muito bem o que eu quis dizer, mas pelo menos quem já jogou RPG ou quem já trabalhou com servidor astral, acho que vai ter uma noção melhor, tá? Se eu não me fiz muito entendido, tenta pesquisar mais sobre servidor astral e tenta praticar você mesmo, e aí de repente no futuro você volta a ver esse vídeo e entende melhor o que eu quis dizer com ele, tá? Um beijo e até a próxima!